o Volvo elétrico mais rodado do mundo, que está aqui no Brasil, e o proprietário já rodou com outros carros elétricos e com ele mais de 500 mil quilômetros. O podcast Electricar BR de hoje, pessoal, é com ninguém menos que Marcos Paulo, do Diário do Carro Elétrico. Marcos criou um canal para falar sobre o carro elétrico dele, que ele havia comprado, para mostrar como seria a vida com o carro. E hoje ele já se tornou o Volvo elétrico mais rodado do mundo, que você também é o proprietário de um dos BYDs mais rodados do Brasil, né? Então, Marcos, conta pra gente, e aí? Como é que começa essa história? De onde é que veio? Viaja de carro? Como é que faz? É isso aí, rapaziada. Eu sou o Marcos Paulo do Diário do Carro Elétrico. Tenho o perfil no Instagram, que é o mais acessado das minhas mídias sociais aí é o Instagram. Tem também no YouTube, no TikTok, enfim, todas as mídias. E essa história é muito interessante porque eu já estudo sobre carros elétricos há mais de 20 anos. Lá na década de 90, quando eu vi uma notícia de um professor japonês que estava desenvolvendo um carro elétrico de 8 rodas naquela época. Eu vi o documentário a respeito desse professor e aquele momento me encantou de eu ver assim, um carro elétrico de 8 rodas superando em desempenho em vários aspectos os carros a combustão daquela época. Então, desde aquela época eu já me encantei pelo mundo dos carros elétricos e o que aconteceu foi que em 2021 teve o lançamento do Volvo XC40. Eu decidi que era a hora de eu começar a realizar o meu sonho de ter um carro 100% elétrico. Comprei não só um, como dois carros elétricos. Na época eu comprei o XC40 e também um Jaque JS1 para trabalhar na minha empresa lá em Guarapuava, no Paraná. E o resultado foi exatamente esse: um carro elétrico muito rodado em muito pouco tempo e que eu passei a demonstrar todo esse dia a dia dos carros elétricos na internet e o resultado é esse aí que você está vendo hoje, né? Um perfil que dá para dizer que está num caminho bem legal aí, trazendo muita informação boa para os usuários aí. É isso. Então, pessoal, e Marcos, né? Me conta um pouco. Você falou que você começou a conversa com um carro de 8 rodas elétrico, né? Você comprou um XC40, mas você é uma pessoa que gosta de carro? De onde é que veio essa ideia assim de vou falar de carro, vou postar carro na internet? E essa conversa, assim, né? Você comentou desse carro de 8 rodas, mas o que você viu ali? Conta um pouco no detalhe pra gente como evoluiu isso. Eu sempre fui muito fã dos carros, né? Não só de carros elétricos, que isso acabou se tornando a minha grande paixão hoje. Mas eu sempre gostei muito de carros, como um todo. Eu sempre buscava saber sobre as pequenas melhorias que iam acontecer durante o tempo, questão de eficiência, questão de economia, todos os detalhes que eram inerentes aos carros. Eu sempre entendi bastante de carro. Mas eu nunca falei sobre isso, né, publicamente. Era um gosto pessoal meu. E com a chegada dos carros elétricos que eram comercialmente viáveis na época, né, que eu comprei o meu Volvo, é que eu decidi passar essa informação porque eu não achava informação aqui no Brasil a respeito de carros elétricos. Eu achava muito pouca coisa, material nacional, e até você mesmo naquela época estava iniciando o seu trabalho, e eu achava muito material de carros elétricos mais na Europa, Estados Unidos, então as minhas pesquisas ficavam restritas ao exterior. E como eu já sabia que eu ia ter um carro elétrico muito rodado, com essa mudança que eu fiz no meio de transporte da minha empresa, porque a gente faz locação de equipamentos, a gente faz locação de equipamentos estéticos. E com isso, eu trabalhava com Fiat Strada antes, e eu tinha 3 carros que rodavam muito, assim, questão de um ano e pouquinho, os carros já estavam batendo 80, 100 mil quilômetros, e foi essa a migração que eu fiz. Eu troquei o meu gasto em combustível pela parcela dos carros elétricos. Então eu tirei um gasto e transformei basicamente num patrimônio, tal. Era o consumo que eu tinha com esses carros na empresa. Então você comprou um carro elétrico para trabalhar na sua empresa e você trabalha com transporte, logística, Eu, o que você faz que você roda tanto? Você eu transporte das próprias máquinas da minha empresa. tá. Então nós alugamos os equipamentos de estética, máquina de depilação a laser, e quando a gente faz a locação para alguma outra clínica, esse equipamento ele fica lá disponível para essa cliente por 12 horas,
para ela fazer a utilização dessa máquina. Então, o transporte das máquinas da nossa clínica lá em Guarapuava até a clínica dessas clientes, hoje é feito 100% com os carros 100% elétricos. Então, é por isso que os carros rodam muito. E pareceu absurdo, né? Você pensar naquela época, você falar Pareceu? assim, ainda parece absurdo, né, para muitas pessoas. Mas o fato é que, como o gasto de combustível e o gasto de manutenção dos carros a combustão era muito grande, por eles serem muito rodados, então, mesmo sendo um carro de 4 vezes O preço. o preço de um carro que eu usava antes, na prática, o dinheiro que eu utilizei para pagar esses carros era o dinheiro que eu já gastava em manutenção e combustível. Então a conta, para quem roda muito, é uma conta que se paga muito rápido. Você tirar o teu custo de combustível e manutenção e fazer com que esse dinheiro pague o próprio financiamento do carro. Esse é o detalhe. Como é que você fez essa conta? O que que você concluiu aí? Você comentou manutenção, desgaste, mas você comentou uma Saveiro Fiorino, alguma coisa assim? Era um Fiat Strada. Fiat Strada. Uhum. Somos dois, né, da Strada. E daí, como é que você fez essa conta? Confiou em comprar um carro elétrico? Confiou em comprar um Volvo elétrico? Como é que funcionou essa tomada de decisão que parece ter sido racional, né? Totalmente racional. Naquela época, quando eu fiz a aquisição dos primeiros carros elétricos, eu procurei aquilo que mais se encaixava na realidade do momento. Por quê? Porque já existiam outros carros elétricos disponíveis aqui no mercado nacional. Só que ou eles tinham uma autonomia muito baixa, ou o custo-benefício dele não era bom, ou ele tinha o padrão de carregamento que não é o padrão que a gente usa hoje aqui no Brasil, que é o tipo CCS2, né, para carregamentos rápidos. Então, tudo isso eu levei em conta antes de tomar a decisão de compra. Quando teve a pré-venda do Volvo XC40, eu vi no carro a melhor opção, mesmo sendo mais caro do que os outros carros que tinham no mercado. Tinham carros mais baratos, mas eu achei como a opção de melhor custo-benefício porque ele reunia todos esses atributos. Ele tinha um padrão de carregamento correto, ele tinha uma boa autonomia de 350 km fácil com ele. Ele tinha um bom custo-benefício, na época custava 389 mil, que era caríssimo para você pensar Pros em tempos de substituir uma hoje. estrada, por exemplo, um carro caríssimo. Mas, como eu tinha essa conta mensal de 8 a 12 mil reais de combustível por mês com os carros da empresa, foi fácil transformar esse valor na parcela do veículo. 8 a 12 mil reais de combustível. Isso sem contar a manutenção. Essa era a conta que eu tinha na minha empresa na época. E como é que ficou essa conta com o carro elétrico no número? Eu sei que você já calculou, então como é que você fez isso? Na prática, o que eu fiz? Um negócio casado. Por quê? Eu tirei todo o gasto do combustível e da manutenção, coloquei na parcela dos carros, e aquele gasto que eu teria de aumento de consumo de energia elétrica, que gira em torno de 20% do que a gente gasta de combustível hoje. Então, se eu gastava em média 10 mil reais por mês, quer dizer que, em média, a minha conta de energia aumentaria cerca de 2 mil reais. Então, se você somar o valor que você gasta já na tua casa com o que você vai gastar de energia elétrica para movimentar o carro, esse valor também cabe dentro de uma parcela de uma energia solar. E é exatamente isso que eu fiz. Nos dois casos eu troquei gasto por investimento. E a parcela de um financiamento de uma energia solar e a parcela do carro acabam. Um dia as parcelas acabam, mas a conta de energia e a conta do posto de combustível Não. nunca acaba. Então é essa a conta do investimento. Na prática, fazendo um cálculo por cima entre manutenção e custo de combustível, é como se eu ganhasse R$ 1 por quilômetro rodado do carro, mesmo tendo um carro de 408 cavalos de potência. Então, é essa conta que as pessoas precisam saber para verificar se já é viável para ela fazer essa migração, seja a curto, médio ou longo prazo, para que ela troque o gasto pelo investimento. Até porque, e você tocou num tema legal, e eu acho legal a gente lembrar aqui. Gerar energia elétrica sempre vai ser necessário. E gerar energia elétrica de forma renovável vai ser necessário tendo ou não tendo carro elétrico. Então, nessa tua conta, se você trocou os gastos, você colocou a energia solar, você não está fazendo um movimento só pelo carro elétrico. Você está fazendo um movimento Exatamente. porque a gente vai precisar de energia renovável, seja como país, seja como mundo. E aí, junto disso, você consegue ainda ter um bom uso no carro, né? Exatamente. A questão é que o casamento de energia fotovoltaica, né, energia renovável, e o carro 100% elétrico é um casamento perfeito. Porque na prática, no final das contas, você acaba andando
com o seu carro através da luz do sol. Então, Ou seja, a minha opinião é que isso beira ao divino, porque afinal de contas você deixa de consumir tudo que você consome hoje: combustível, óleo, filtro, vela, correia dentada, tensor de correia, bobina, enfim, tudo aquela parafernália que a gente já conhece dos carros a combustão, nos carros elétricos simplesmente não existe. Então, esse casamento é algo assim muito interessante. mas aí, Marcos, um detalhe interessante, você comprou o Volvo, você mencionou que você comprou mais um também, Sim. né? E você envolve uma confiança com os carros, né? Durabilidade de bateria, motores elétricos. A gente sabe que nem tudo no mundo é perfeito, né? Sim. Como é que você entendeu isso? Assim, o melhor carro para comprar, os receios que eu tenho que ter ou não? Como é que você entendeu esse cenário? Em relação a marcas ou em relação ao Não, em fato de relação ser assim, 100% você elétrico? trocou um carro da sua empresa, né, uma Uhum, Estrada, que você já conhece, a Fiat está no Brasil há muito tempo, a Estrada é um uhum. produto conhecido, por um produto novo, a gente sabe que é elétrico. Como é que envolveu esse raciocínio? Então, o raciocínio básico é o seguinte: se você for analisar a questão da construção dos carros elétricos, você vai entender que o número de partes móveis e de partes que trabalham com atrito, alta temperatura e alta pressão é muito inferior num carro 100% elétrico. Ao passo que num carro híbrido, por exemplo, você tem um aumento de peças, um aumento de componentes. Já no carro elétrico, é como se você fizesse uma conta. Eu não sei os números corretamente, mas é como se num carro a combustão você tivesse 1.000 peças, num carro híbrido você tivesse 1.500, mas num carro elétrico você vai ter 500, 400. É Você bem entendeu? menos. É uma quantidade tão menor de componentes que trabalham com alta temperatura, alta pressão e atrito, que a chance de um carro 100% elétrico apresentar algum problema é muito menor, consequentemente. Então, foi essa a conta que eu fiz na época, já através dos meus estudos de mais de 20 anos sobre carros elétricos, essa conta que eu cheguei e é essa conta que eu estou conseguindo provar com os carros muito rodados que eu tenho. Então, hoje eu tenho o Volvo elétrico mais rodado do mundo, que tem atuais 257 mil quilômetros rodados, zero manutenção, zero troca de componente, por exemplo, de manutenção em bateria, Não de mexeu em nada, nada, nada. nada, nada. A única coisa que vai ser necessário fazer agora nele é uma troca de pivô Suspensão. de suspensão, absolutamente normal, como qualquer outro carro vai acontecer com altíssima quilometragem. E além desse Volvo, eu tenho também um BYD U1, que é o mais rodado do Brasil hoje, que está com atuais 178 mil quilômetros, se não me engano, que é o carro que o nosso amigo Maurício lá da Bravei me emprestou para fazer uma viagem por toda a América Latina. Ao contrário, sempre estou para ele, né? E eu emprestei para ele. E ele fez essa viagem, atravessou Uruguai, Argentina, atravessou o Chile do sul ao norte, atravessou o Peru, Equador e voltou para o Brasil. Ele vai vir aí. 100% elétrico. Ele vai vir aí. Pessoal, esse é um episódio legal, vai ser o próximo. É o Maurício, né? Maurício. Ele vem aqui, ele fez quantos? Mais de 16 mil quilômetros 16 mil quilômetros era a previsão que ele fez inicialmente. de carro elétrico. De carro elétrico. Previsão inicial. Na verdade, ele fechou com mais de 18 mil quilômetros rodados nessa viagem. Mas, no primeiro ponto, eu concordo. São menos peças, é evidente que o sistema é mais simples. Isso eu tô totalmente de acordo e eu entendo até esse cenário que você comparou do híbrido, né? Que o elétrico é um carro menos complexo, né? Ele tem menos componentes e aquela conta, né? Você tem a bateria, você tem o motor elétrico, você tem os sistemas que trabalham com ele, mas não tem muito mais coisa, né? Exatamente. Claro que um elétrico de luxo sempre vai ter algum detalhe mais específico, mas isso não se aplica a todos os carros, Mas né? não são detalhes inerentes ao fato de ser um carro 100% elétrico. É. Sim, é o fato de ser um carro de luxo. Entende? Então, suspensão pneumática, por exemplo, vai ter Exatamente. no carro a gasolina, né? Exatamente, é o mesmo sistema. Então, esse medo, esse receio que as pessoas têm hoje sobre os carros elétricos, eles não têm fundamento. Porque, afinal de contas, vamos comparar novamente, um motor a combustão, que para você tracionar o carro, ele tem lá, sei lá, 500 partes móveis que trabalham em alta temperatura, alta pressão com atrito. Tem mais uma caixa de marcha para você fazer essa transferência para as rodas. Enquanto num carro elétrico, o motor elétrico é um componente que tem apenas uma parte móvel que trabalha sem atrito, sem alta temperatura e sem alta pressão. Então, eu sempre brinco, pessoal, quantas vezes na tua vida você trocou o motor da geladeira da tua casa? Você nunca troca, cara. Então, Mas geladeira nem problema, né? nunca dá problema. Quando dá, você faz o quê? Lá com 30, 40 anos de uso na geladeira, você pega e troca por uma nova. E demora. E é isso que vai acontecer na prática com os carros elétricos.
E isso me faz lembrar também um ponto importante que hoje acontece, na minha visão, por pura falta de informação do público em geral, é que hoje os carros elétricos tendem a ter uma desvalorização um pouco maior na revenda, no seminovo ou no carro usado. É um medo, né? Exatamente, é o medo. Só que as pessoas têm medo por quê? Falta de informação do fato de que os carros elétricos não têm manutenção, né? A manutenção é virtualmente zero. Então, vamos citar o exemplo do meu próprio carro, o Volvo XC40. Nesses mais de 250 mil quilômetros rodados, nunca foi trocado óleo, filtro, vela, porque esses componentes não existem. E são componentes, são produtos que você precisa trocar recorrentemente num carro a combustão para que ele continue funcionando. Então, se porventura digamos assim que daqui 5 anos você tem a opção de comprar um carro 100% elétrico ou um carro a combustão com a mesma quilometragem, a mesma potência, modelos similares, lá no futuro você vai ter mais segurança de comprar um carro elétrico que você sabe que nunca foi trocado nada e que provavelmente não vai precisar trocar nada, Ou um carro com... ou você vai comprar um carro a combustão que você não sabe se o dono anterior foi relapso na troca de óleo, se o cabeçote está empenado a ponto de já parar de funcionar, se as bobinas vão parar de funcionar, se a embreagem foi trocada por uma embreagem de marca não, Não não, confiável. entendeu? É. Então todo esse contexto que a grande maioria das pessoas não tem ainda esse conhecimento, e é por isso que acaba refletindo uma dificuldade um pouco maior na revenda do carro elétrico hoje. Pô, eu até tô de acordo com você nesse assunto e, bom, a gente entende vários assuntos da verdade, né? Se concorda é quase inerente. Mas eu faço eu tava falando dessa analogia até para um amigo antes e isso faz muito sentido. É assim, se pensa, por exemplo, quantas pessoas gostam de comprar carro de luxo, né? Porque marca mais chique, comprar um carro de 10 anos, 12 anos, que é mais barato. Quando essas pessoas perceberem que um carro elétrico antigo vai dar muito menos incômodo que um carro de luxo antigo, as pessoas vão falar: poxa, eu vou comprar aquele carro e ele vai me incomodar menos. Exatamente. Porque é um carro mais simples, né? Se você pegar hoje um carro a combustão de 10 anos, turbo, moderno, várias coisas, uma retífica se tornou caríssimo. Mesmo uma retífica de 1.0 turbo, de 1.3 turbo desses novos, os motores eles estão muito complexos para atender as normas de emissão e para serem eficientes. E aí isso faz com que os custos deles sejam altos, né? Exatamente. Mas aí vamos tocar nas feridas, né? E daí as pessoas vão perguntar para você o quê, né? Ah, mas o carro elétrico tem a bateria. Pois é, a bateria E aí? que é a peça fundamental nesse processo de passar a informação, de instruir as pessoas a respeito dos carros elétricos. E aí, o que que você... Porque nessas tuas análises, com certeza a bateria entrou nelas, né? Com certeza. Cada carro tem uma bateria. E aí, o que que você enxerga? O que eu enxergo na prática, vivenciando carros de algumas marcas que eu tenho acesso, é que, por exemplo, tecnologia de bateria, se ela é NCM ou LFP, construção, vai ter alguma variação de vida útil? Provavelmente sim. Mas o que é determinante na escolha de um carro 100% elétrico é o fato do carro ter o sistema ativo de controle da temperatura das baterias, isso é determinante. E segundo, para viabilizar, né, a questão das viagens, é o carro ter o padrão de carregamento correto, que é o CCS2. Então, se a pessoa vai fazer uma escolha de um carro 100% elétrico hoje, ela não precisa necessariamente se ater à tecnologia da bateria, e sim somente no fato dela ter ou não esse sistema de controle de temperatura das baterias. Porque é isso que vai fazer com que o carro tenha uma autonomia maior e de tenha uma durabilidade maior também dessa bateria. A gente tem exemplos dos carros de primeira geração, os carros 100% elétricos, que não tinham esse sistema e acabam tendo, Hugo Nissan Leaf? vulgo Nissan Leaf, que acabam tendo uma depreciação da capacidade da bateria Maior. maior num espaço menor de tempo. Mas o exemplo do meu carro hoje, por exemplo, que tem mais de 250 mil quilômetros, que no sistema mostra que a bateria perdeu cerca de 13% de autonomia. Só que na vida real não é isso que quem dirige o carro sente, né? Essa diferença de 13%, ela não é, a gente não tem essa sensação de que o carro realmente está andando 13% a menos. Então, é basicamente assim, um carro usado 100% elétrico, você vai precisar fazer essa análise da bateria, verificar se ela tem algum problema ou não, o que é muito raro de ter algum problema,
mas você precisa ter essa certeza. E o fato dela estar com certa degradação durante o tempo não é algo que vai inviabilizar a compra, por exemplo, já que o carro vai ter também a sua depreciação normal e você vai continuar andando com o carro muitos e muitos anos, né? Mesmo tendo um pouquinho de autonomia a menos. Eu vou até compartilhar uma história engraçada que você vai gostar de conhecer. Eu fiz uma entrevista há um tempo com um amigo, e ele é um amigo que ele trabalha com multimídias, né, de carro. E daí ele vai à China já há mais de 15 anos para trabalhar com os produtos e tal. E na última viagem que ele foi para a China, ele começou a prestar atenção na quilometragem dos carros que ele pegava de Uber lá, que é o Uhum, Didi, né? Que é uhum. outro aplicativo. E ele viu muito BYD, muitos elétricos com 500 mil quilômetros, 600, 700. E aí ele perguntou para eles como que é isso, o que que acontece? E daí um dos proprietários falou: não, o carro roda tanto, acho que esse tempo não dava 3 anos, Uhum, porque o carro não para nunca. O carro trabalha o dia inteiro comigo, aí tem um motorista que trabalha a noite toda, e na China tem carregador rápido por tudo, o uhum. carro nunca para. E aí ele comentou um detalhe interessante que está total de acordo com o que você falou. Ele comentou que a única coisa que sempre tem que ser prestada atenção nos carros é na troca do líquido de arrefecimento da bateria. Que ele quis dizer com isso? Que esse já vem se mostrando um dos principais detalhes para a gente prestar atenção, porque é o que faz com que as baterias tenham a vida útil mais saudável delas. Então foi interessante esse comentário, porque da mesma forma que nos carros a combustão a gente conhece, né, detalhes que a gente tem que prestar atenção, alguma coisa, no elétrico o principal asterisco era na refrigeração das baterias, porque é o que garante a saúde delas. É como o iPhone, se ele ficar muito tempo quente, o sistema do iPhone ele vai prejudicar a bateria. É como um carro, como o Leaf. O Nissan Leaf é um caso interessante. Ele não tem refrigeração a bateria nem a ar, nem líquida. Porque por mais que, em tese, né, teria ar, ela é selada, não existe nenhum duto próprio para isso. Uhum. E assim, acaba sendo até uma pena, porque uma bateria boa é degradada por não ter um sistema que simplesmente controle a temperatura dela. Exatamente. E o caso desse carro em específico é interessante porque ele foi um dos primeiros carros que que foi disponibilizado pra gente aqui no mercado nacional. E teve uma locadora que O Leaf comprou bastante, o Leaf. E teve uma locadora que comprou bastante desse carro e, infelizmente, a primeira experiência de muitas pessoas com carro 100% elétrico foi justamente com esse é carro verdade. alugado. E a pessoa, ela não tinha conhecimento desses detalhes e provavelmente quem comprou os carros também não tinha conhecimento desse detalhe. Porque as pessoas, alugavam o carro para testar, acabavam pegando uma rodovia, por exemplo, para testar o carro e, enfim, e acelerar bastante, e como ele não tem esse sistema ativo de controle da temperatura da bateria, o que Sim, que o carro fazia? A bateria esquentava, o carro, para não prejudicar ao extremo a bateria, limitava a potência, e essa era a impressão que todo mundo acabou tendo do carro 100% elétrico, que era um carro muito limitado, que se você acelerasse demais ele ia perder rendimento, se você fosse carregar ele, ele já tivesse quente, o carregamento ia ser lento. E é uma coisa que simplesmente não acontece com nenhum carro que tenha o sistema ativo de controle da temperatura da bateria. Então a bateria, o ideal para ela é trabalhar entre 20 e 30 graus de temperatura. Se porventura você se você abusar do acelerar carro, muito, ela exatamente. esquenta, mas o sistema entra, né? Exatamente. Então, o que você vai ter de consequência quando o sistema entra em funcionamento para controlar a temperatura da bateria é somente um pouco mais de gasto de energia da própria bateria para manter a temperatura correta. Exato. Então, é somente isso que você tem de prejuízo caso você exceda os limites do carro. E não, ele não vai perder rendimento, não vai perder eficiência, enfim, né? Ele vai continuar Vai funcionando. continuar andando como se fosse numa situação normal. Mas aí, Marcos, você tocou num ponto que eu acho que quem está ouvindo aqui com certeza prestou atenção e que eu acho que é uma curiosidade minha. Eu perguntei para você, acho que aqui é um momento para a gente poder trazer isso mais. Você falou que o teu Volvo hoje tem 250 mil quilômetros, Tá com quase 260 já. 260. Você mencionou que ele teve 13% de perda ali da vida útil da bateria. Uhum. Você me mostrou o laudo lá, né? Sim. Mostra exato. Como é isso na prática? Assim, o que que isso quer dizer? A Volvo te entregou um laudo? Você pediu um laudo? Como é que funciona isso? Porque o que eu vejo nesse assunto? Essa vai ser a principal ferramenta que as pessoas vão usar para ver o carro seminovo, Uhum. que é como é que tá a bateria. E aí? Exatamente. Eu acho interessante nesse aspecto da Volvo, que a Volvo sempre é muito
aberta para as informações, né? Não é à toa que é uma das principais marcas hoje nesse ramo de veículos híbridos e elétricos no Brasil. Veja, na revisão do carro, eles já emitem esse laudo por padrão. Então, a cada Revisão. 30 mil quilômetros que você vai fazer a revisão, no caso dos Volvo, a cada 30 mil quilômetros, onde basicamente você vai lá para trocar o filtro do ar-condicionado e fazer uma verificação dos sistemas, né? Que eles plugam o carro no computador e puxam um relatório de todos os possíveis erros que aconteceu nesse período. E é só isso que você faz. Então, veja, o próprio líquido de arrefecimento, de acordo com o que eles me passaram, é vida útil para o resto da vida do carro. Você não faz a substituição dentro da Volvo do líquido de arrefecimento. Eles vão fazer uma conferência, se não tiver umidade, não tiver nada errado, não há por que fazer a substituição desse líquido, até porque, pela característica dos próprios componentes, em tese não tem uma chance de contaminação. Essa contaminação ela pode existir, caso ocorra, eles fazem a substituição. Mas eles fazem uma leitura do líquido. Fazem uma leitura do líquido. E eles já emitem esse relatório por padrão no caso do Volvo XC40, que é um projeto já que nasceu com a combustão, que passou a ser híbrido e hoje é 100% elétrico. Já no caso do EX30, por exemplo, que é um dos carros que eu estou usando também, que eu fiz a revisão de 30 mil quilômetros dele dias atrás, a informação da saúde da bateria já fica no próprio painel, disponível para qualquer pessoa que vá ver o carro, por exemplo, seminovo numa revenda. A pessoa já vai entrar ali, já vai verificar no painel qual é a saúde. Eu fiz a conferência... O nosso aparece isso. Exatamente. Eu já fiz a conferência de se esse dado confere com a informação que sai no relatório da revisão e, de fato, é a mesma informação que sai tanto no laudo emitido pela concessionária quanto a informação que está no painel. Então, isso facilita muito numa situação futura de possível revenda do carro. E eu gostei porque são 250 mil quilômetros do teu carro, essa aí a bateria tem hoje 87%, mas assim, eu lembro há uns 2, 3 anos as pessoas falarem que com 100 mil quilômetros a bateria tá antiga, com 150, com 200 e 250 e tá tudo certo, né? Tudo certo, o carro ele roda exatamente igual zero. Lembra que eu falei que esses 13% a gente não sente na autonomia, né? Pode ser que quando o carro esteja com 500, daí eu possa dizer assim, não, agora eu estou sentindo que realmente o carro está andando menos. Mas o fato é que a aceleração é a mesma, a potência é a mesma, o desempenho é o mesmo, tudo é exatamente igual a 0 km, mesmo com mais de 250 mil quilômetros rodados. E eu acho muito interessante esse ponto, porque assim, se a gente pegar um carro, principalmente um carro a combustão de motor grande, 6 cilindros, 8 cilindros, com 250 mil quilômetros, tem carros que vão estar bons, mas tem carros que ele não anda igual, ele não acelera igual, ele não é econômico igual, e no elétrico você tem uma sensação muito menor disso, não é verdade? É verdade. É a mesma coisa que eu falo. Se você, por exemplo, tem um carro muito rodado a combustão, você vai ter o desgaste da embreagem, dos componentes da caixa de marcha, você vai ter um desgaste no próprio motor em si, né, que vai ter folgas dentro do sistema que trabalha com atrito, alta temperatura e alta pressão. Então, a previsibilidade do carro elétrico é muito maior em comparação com o carro a combustão. Já que no carro a combustão, mesmo numa vistoria minuciosa, você não vai conseguir ter certeza de que todos aqueles componentes estão num funcionamento perfeito. Eles podem estar funcionando, mas você não sabe qual vai ser a vida útil dele. Ao passo que, como é uma quantidade muito menor de componentes num carro elétrico, a tendência de você ter algum problema, né, no futuro é muito menor. Mas eu acho muito legal essa parte do carro tá andando a mesma coisa, né? Mesma coisa. Eu acho isso muito... que os carros mudam com o tempo, né? Uhum. Já teve carro a gasolina muito antigo e Já. o motor muda, geralmente muda, né? E o elétrico você não percebe nada. E nada é uma coisa, assim, como é a tua bateria, ali se você for fazer uma prova de autonomia, vamos dizer assim, né, ela tem um desgaste. Mas é uma coisa assim que você só percebe se você fizer um teste, né? Você sabe por que a gente não percebe? Veja o teste que eu fiz quando eu fui fazer a revisão de 240 mil quilômetros do meu Volvo XC40. Eu sou de Guarapuava, no Paraná, e geralmente quando eu faço a viagem para São Paulo, eu faço o trajeto Guarapuava, Curitiba, São Paulo. Vai por fora de Por tudo. fora, exatamente. Por causa da rede de eletropostos, enfim, comodidade de alimentação, tem todo um contexto da viagem que se torna mais confortável você vir por aqui, apesar de ser um pouquinho mais longo o trajeto.
Nessa viagem que eu fui para São Paulo para fazer a revisão dele, e eu fui para São Paulo fazer a revisão por questões do Instagram, não é porque eu não posso fazer em Curitiba, não posso fazer em outras cidades, não tem nada a ver com isso. Eu fiz a viagem pelo interior, eu resolvi fazer essa viagem pela primeira vez pelo interior, indo ali por Ponta Grossa, subindo direção... A estrada é pior também, né? É, uma Simples, estrada né? simples, então. Mas já tem um carregador ali no caminho que torna possível essa viagem com o carro que eu tenho autonomia de 350 km, mais ou menos. Então, se eu rodar a 110 km por hora, que é o limite da via, com o ar-condicionado ligado, o carro vai fazer algo em torno de 330, 350, porque tem uma variaçãozinha de relevo, de temperatura externa. São detalhezinhos que vão te dar uma variaçãozinha pequena na autonomia do carro. Que, veja, 20 km de diferença numa viagem de 320, 330 km não é Não é o que vai relevante. mudar a tua vida. Exatamente. Mas, do último carregador que eu usei até o próximo, que seria já no estado de São Paulo, dava quase 400 km de distância. Então, era uma viagem que eu programava. Ia ter que fazer uma prova de autonomia. Já fiz a prova de autonomia justamente nessa viagem. Então, nessa viagem, mesmo com 200 e tantos mil quilômetros rodados, o carro fez a autonomia suficiente para chegar de um carregador ao outro, né, nas condições ideais, porque as pessoas acham que o tempo todo o dono do carro elétrico tem que andar que nem uma lesma na frente de todo mundo, incomodando o trânsito. E não é assim. A gente só tem algumas situações específicas, né, geralmente em trajetos que não são corriqueiros, que você vai precisar usar a forma, de certa forma, Você o vai carro ter que que você ir mais consiga econômico. chegar no teu destino naquela situação específica. Mas na prática, quando tem infraestrutura de carregamento e que no Brasil está bombando a infraestrutura de carregamento dos carros elétricos, quando você tem essa infraestrutura, não faz a menor diferença você ir economizando ou ir gastando energia, porque você sabe que você vai parar para almoçar, para jantar, né, para esticar o teu esqueleto e ir ao banheiro enquanto o carro carrega. Mas isso que você falou é legal, e não é regra, né, essa situação de você precisar andar muito econômico, né? É porque as pessoas pensam isso mesmo. As pessoas pensam, puxa, eu vou viajar de elétrico, eu tenho que viajar devagar, não vai dar autonomia. Só que assim, a maior parte das viagens, e aí eu coloco no meu lugar aqui, né? Eu vou Curitiba, litoral do Paraná, Curitiba, litoral de Santa Catarina, às vezes Curitiba, São Paulo. Você faz assim, dentro do mesmo nível de tempo, parâmetro de qualquer carro a combustão, né? Sim. Assim, claro, como você bem mencionou, podem haver exceções, vou fazer uma viagem um pouco mais longa que o normal, não vou, mas a maior parte, eu vejo por mim, Curitiba, litoral do Paraná, 100 quilômetros, não muda nada. Se quiser fazer ida e volta, mesma carga, vai, hoje em dia com os carros não tem dificuldade nenhuma. Litoral de Santa Catarina eu carrego lá. Mas no litoral de Santa Catarina, a oferta é boa de carregadores. Você já foi, você sabe. Uhum. Eu carrego lá. Na volta com uma carga também, são 230 quilômetros, não tem dificuldade. Se eu vou para São Paulo, que são 400 quilômetros, com a maioria dos carros eu preciso carregar. Só que aí se eu botar na matemática mesmo de uma viagem normal, e eu já fiz vídeos, eu já postei alguns, eu consigo andar no ritmo da maioria dos outros carros, fazer a parada no tempo que todo mundo precisa, porque as pessoas acabam por natureza parando, levantando para comer, para almoçar, para jantar, principalmente se está com família, né? Exatamente. E eu chego assim no mesmo horário de qualquer outro carro a combustão. E até coloco mais um adendo. Com o trânsito que a gente tem em muitas estradas, a gente acaba assim, você nem consegue acelerar muito mais que a velocidade da via na maioria dos trajetos de dia, né? Então eu também tenho essa mesma impressão. Legal que tem um vídeo polêmico meu no Instagram que eu falo justamente isso, que as pessoas elas não entendem que cada viagem tem o seu contexto. E quando eu falo que, por exemplo, numa viagem de São Paulo para Curitiba, você vai fazer no mesmo tempo que você vai parar, por exemplo, se você sai de viagem, você vai parar para abastecer e depois para comer alguma coisa, é exatamente o mesmo tempo que você com o carro elétrico vai utilizar para fazer o carregamento. Então, é lógico, as pessoas falam assim, tá, mas e se não comer? Entendeu? Ou então se tiver alguém carregando. Todas essas informações, né? O fato de você comer ou não, fica a teu critério. Mas o fato de você precisar carregar, por exemplo, é uma informação que você tem online já. Né? Lá, quando eu comecei 3 anos atrás, os carregadores eles ainda não estavam online, então você tinha que realmente parar e verificar se o carregador estava funcionando. E muitas das pessoas já se ajudavam naquela época através do aplicativo PlugShare, colocando o feedback ali do carregador, se ele estava funcionando, se eles tentaram carregar e deu certo ou não deu certo, as pessoas já colocavam esse relatório. Só que hoje a gente tem informação online.
E a oferta de carregadores já é tão maior do que naquela época, que hoje você não precisa mais parar para verificar o carregador. Você já tem informação no próprio aplicativo do carregador, se ele está online, se ele está em uso. E assim Você consegue fazer uma organização. você organiza, você não para perder o seu tempo ali. Se você já viu que tem alguém carregando, você nem para, você vai para o próximo. É simples. E aí você entrou num outro ponto que acho que é muito legal: infraestrutura de recarga. A gente sabe, e aqui eu sou totalmente transparente, o Marcos também nem tudo é perfeito. Nem toda rota tem carregador, nem toda rota você faz fácil, nem todo ponto de recarga tem a quantidade de carregadores que a gente queria que tivesse, né? Ainda, né? Ainda, exato. Mas eu queria que você contasse um pouco aí dessa trajetória mesmo. Viagens que na época tinha menos, hoje tem mais, viagens que ainda não tem. Como é que funcionou esse ciclo, Marcos? Veja que interessante. Quando eu comprei o meu carro ele chegou dia 28. Perrengue? Não, é aí que tá. E por incrível que pareça, com mais de 500.000 de quilômetros rodados com carros elétricos, eu nunca fiquei sem bateria. Esse é o detalhe. É uma questão de programação e era muito mais importante antigamente a programação, hoje não é tanto. O que acontece? Ouvi isso de outro convidado também. Viu? Na verdade, a experiência leva a gente a entender isso e é por isso que muitas pessoas não entendem, porque eles ainda não têm experiência. É só essa a questão. Mas quando eu comprei o carro, ele chegou dia 28 de dezembro de 2021. Dia 29 eu emplaquei. Dia 30 eu fiz a minha primeira viagem de carro 100% elétrico de Guarapuava, no Paraná, até Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Tá louco. 1.340 e poucos quilômetros para chegar lá. Naquela época, a infraestrutura era ínfima. Então, eu não podia fazer a viagem sem aproveitar todos os carregadores que tinham na rota. Na época eu não lembro se foi 6 ou 7 recargas, inclusive o vídeo é o primeiro vídeo que tem no meu Instagram. A história tá toda lá até hoje. E nessa viagem, naquela época, eu já consegui fazer esses 1.300 e quase 50 quilômetros, mesmo com uma infraestrutura pequena. Hoje, para você ter uma ideia, com o meu Volvo, eu fiz a mesma viagem na virada desse ano, de 24 para 25. Eu fiz 4 paradas, todas em carregadores Volvo. 4? E viajei 100% de graça. De 7 para 4? Você entendeu? Por quê? E aí, o que mudou? Mudou a quantidade de carregadores, mudou a informação online, que daí eu não preciso parar no carregador que já está em uso, por exemplo, eu poderia escolher outro. Mudou. Isso ajuda muito. E isso faz com que o tempo de viagem, que antes realmente era um tempo grande, agora fique praticamente igual ao tempo de viagem no carro a combustão. Porque é aquilo que você falou. Se você está com família, se você está com mais pessoas no carro, você invariavelmente vai ter que parar. E numa viagem tão longa assim, com um carro a combustão, você também vai ter que parar. A família pede para parar. Exatamente, a família pede para parar e outras, você também tem que abastecer. É exatamente o mesmo processo. Pode ser que você fique um pouquinho a mais sendo com um carro 100% elétrico? Até pode, mas pode ter certeza que teu filho, a tua filha pequenininho, não vai reclamar de ficar no parquinho lá da parada brincando um pouquinho a mais. Mas então, Marco, o mesmo trajeto, 1.300 quilômetros, hoje você consegue fazer mais rápido e com menos paradas. Exatamente. Você falou que melhorou mais carregadores e melhorou também informação online. E velocidade dos carregadores, isso deu uma diferença ou não? Já deu para notar que sim. É lógico que, se a gente for analisar o crescimento da rede de recargas hoje, de carregadores rápidos, tá? Eu não estou nem mencionando carregadores lentos, que é aquele mesmo que você vai ter na tua casa, que você encontra em shopping, mercado. Você não usa? Esse eu nem uso em situação de viagem. Lógico, toda noite na minha própria casa entre aspas, tanque cheio. Então, você chegou em casa, não importa se você está com 30, 50 ou 70% da bateria, você já coloca para carregar, porque no outro dia, se surgir alguma eventualidade, você precisar viajar, né, fora de plano, o carro já está carregado. Mas em viagens você não vai usar carregadores lentos, você vai usar somente carregadores rápidos. E essa infraestrutura de carregamento rápido tem crescido demais. Muitas empresas estão investindo nisso e justamente o aumento dos carregadores ele é baseado na iniciativa privada. Né? Não tem mais nada público sendo feito em cima dessa infraestrutura. Acabou isso, né? As pessoas perceberam que é muito mais prático você ganhar dinheiro, né, fazer um investimento num carregador do que numa bomba de combustível. Porque, afinal de contas, o carregador, você vai fazer uma infraestrutura grande para você deixar ele disponível para o cliente, mas você não vai ter funcionário, você não vai ter
compra e venda de produto, você não vai ter transporte desse produto e você pode gerar a própria energia para atender o teu cliente. Então, você cria um ponto de interesse para você vender outros produtos. Não é à toa que, na grande maioria dos lugares, os pontos de recarga são colocados em locais estratégicos e até a grande maioria deles em postos de combustível. Por quê? A infraestrutura para a comodidade das pessoas, seja restaurante, hotel, enfim, toda essa parte que você precisa quando você não está andando com o seu carro, se você não colocar um carregador de carro elétrico ali também, você vai estar perdendo clientes excelentes que vão consumir no seu estabelecimento. Então, isso é uma coisa que está crescendo forte. Quem ainda não percebeu, precisa perceber logo, porque a demanda está aumentando. E quanto mais você tiver essa disponibilidade no teu estabelecimento, em rodovias, por exemplo, com certeza vai ser a melhor chance, o quanto antes, de você trazer um bom cliente para consumir no teu comércio. Até porque na viagem de elétrico, muitas vezes você programou o teu almoço, programou o teu jantar, então também às vezes é um cliente de um ticket bom, né? Exatamente. E é aí que as pessoas podem, além de ganhar nesse ticket do restaurante ou do hotel, você pode fazer uma renda extra sem funcionário a mais. Às vezes com uma energia que você mesmo gerou, né? Não, é isso aí. Veja um exemplo de um posto de combustível, por exemplo. Os proprietários de postos de combustíveis, eles têm uma área sensacional em cima do telhado, que é só a instalação de placa solar já vai gerar a própria energia, e já tem todo esse ambiente de conveniência. Então, para ele, por que não investir um valor que é ínfimo se for comparado com uma bomba de combustível, por exemplo, e o trabalho que essa bomba de combustível vai ter para uma lucratividade não tão grande assim? Ao passo que você pode ter lucros de 100, 150% num quilowatt-hora de energia elétrica, que inclusive você pode gerar a própria energia, Que é a melhor conta, né? que é a conta que as pessoas precisam fazer. Essa conta do carregador é a principal variável que muda a vida de quem está colocando é a geração de energia, né? Você pagar menos na energia, que seja que você gerou, você está comprando de alguma usina solar e tal, é o que mais mexe o ponteiro ali em quem está olhando a lucratividade da recarga. Existem outros fatores, mas a energia, ela é como o combustível, né? Você comprando mais barato é onde você tem a maior margem. Exatamente. Você vai ter mais margem nisso do que se você economizar na equipe que vai estar atendendo, se você economizar em outros pontos. É esse detalhe. É isso aí. E eu concordo plenamente. Mas aí, Marcos, a gente falou um pouco de infra, falamos um pouco de carro, falamos de bateria, mas aconteceu muita coisa, né? Eu acho que esse aconteceu muita coisa, tanto para mim como para você, representa isso, que lançaram carros que não existiam. Quando você comprou o teu Volvo, a gente está falando de 2021. Uhum. Então você ficou 2022 inteiro vivendo um mundo que o carro elétrico ele era carro de luxo, não é? Sim. Antes de 2023, e para mim isso foi um ano muito marcante, era tudo muito diferente, né? Seja a quantidade de carro, seja energia. Antes a energia era quase gratuita porque o fluxo era muito pequeno, né? Uhum. Hoje não, hoje os carregadores cobram, hoje você tá na rua, você tropeça em Dolphin, né? Exatamente. Como é que você enxergou isso aí? Eu falo até por mim, meu próprio público, né? Antes a gente tinha eu tinha um público muito mais seleto, do Dolphin pra frente, mudou tudo. Como é que você viu isso acontecer? Você viu a mudança na infraestrutura? Você viu a quantidade de carros na rua? Como é que se enxergou? O que eu enxerguei no mercado é que existiu o efeito Dolphin, né? Realmente, Sim. Dolphin foi uma virada de chave no mercado nacional que eu mesmo não esperava que ia ser tão grande. Nem. Eu sabia que ia ser um produto de extremo sucesso. Eu esperava no lançamento, eu fui pro lançamento do carro, você também foi. Quando nós estávamos lá, eu tinha a sincera opinião de que o carro ele seria lançado por R$ 200.000. Eu também. Por quê? Se você fosse analisar o mercado dos carros que estavam disponíveis antes, R$ 200.000 seria um preço justíssimo de mercado para o lançamento dele. E a BYD veio com uma proposta muito, muito Agressivo. agressiva de preço, lançando o carro por 149 ou 150, Eu 155. lembro. Eu lembro que era alguma coisa em torno de 149. 149 e 800. Acho que era isso aí. Então, aquilo não só me surpreendeu, como surpreendeu a grande maioria das pessoas que não estavam esperando por esse preço. E chegando nesse preço, o cara falou assim: opa, agora é a hora de eu investir nisso.
Porque quem tá nesse mundo, quem tá seguindo você, quem tá me seguindo, as pessoas já entenderam que o carro elétrico, Ele faz sentido. ele faz muito sentido e principalmente ele vai se fazer um sentido muito mais rápido para quem roda bastante, Sem dúvida. né? Que é o caso dos motoristas de aplicativo, as pessoas que trabalham, né, trabalham com o carro, usam o carro para ganhar dinheiro. E nessa conta, o carro elétrico ele é imbatível. Ele, na minha opinião, para profissionais, ele já é uma obrigação. Ele já não é mais uma questão de escolha. Ele tem que ser carro 100% elétrico, porque senão você não vai ver dinheiro no teu bolso no final do mês. É. E esse efeito Dolphin foi o que mudou tudo. Veja, com ele já veio outras marcas, já veio outros carros até mais baratos, aqueles carros que eram caríssimos, né? Que eram Nossa. carros de entrada que eram caríssimos. Se você fosse colocar na comparação de mercado, eles não faziam mais nenhum sentido. E isso acabou trazendo também um ganho para as pessoas que resolveram investir nos carros elétricos, porque eles viram ali, opa, se o carro elétrico consegue chegar nesse preço e vai atender uma grande parcela da população, então está na hora de investir na infraestrutura também. E é isso que está acontecendo. Veja o caso do Nordeste, por exemplo. Muita gente eu vejo comentando nos vídeos que fala assim, quero ver você vir para o Nordeste de carro elétrico. Você ainda não olhou o aplicativo PlugShare. Cara, o Nordeste está simplesmente coalhado. Vocês não entendem essa gíria Coalhado de carregador. Tá coalhado de carregador de carro elétrico no Nordeste. E isso está crescendo pro interior do Brasil. Porque, veja, hoje se você for pegar uma faixa de terra do litoral até 300, 400 quilômetros para dentro do continente, a gente sempre teve uma estrutura adequada nesse trecho, que é onde está 70% da população brasileira. Só que os outros 30% não podem ficar esquecidos. Não. Eles não estão esquecidos. Eles realmente... a gente está vendo um crescimento exponencial para o interior do Brasil. E a questão assim, eu chuto, um ano, a grande maioria, 90% dos trajetos do centro-oeste do Brasil para a região mais litorânea do Brasil já vão ser perfeitamente possíveis, isso se já não forem. Então, baixe o aplicativo PlugShare e analise por você mesmo. Eu vejo esse movimento muito, Marcos, porque é aquela coisa, há 10 anos, em 2015, a gente já imaginava que poderíamos ter carros elétricos, né? O Leaf já tinha sido lançado na Europa, a Renault já vendia o Zoe na Europa, e esses carros já vinham ganhando tamanho. Só que no Brasil, como não tinha uma demanda grande de carros, não valia a pena colocar carregadores. Por quê? Porque o empresário ele não para nem para fazer conta. Não tem carro para carregar, não tem dinheiro para ganhar. Agora que existe uma quantidade de BYDs muito grandes, principalmente porque são os mais vendidos, existem carros da GWM, existem aí mais novos híbridos que estão chegando, e até a venda das marcas tradicionais aumentou, a necessidade de carregadores cresceu e tem muito mais carregador pipocando, e é o que você comentou. Hoje você abre o PlugShare, que é o principal aplicativo, tem um monte de carregador, né? E não tinha, antes um carregador era um shopping, assim, nossa, tem um carregador ali, vamos lá. Agora, poxa, eu tô aqui no centro, se eu for para alguns quilômetros para dentro, alguns quilômetros para fora, eu já encontro vários. Eu encontro aqui na Carlos Carvalho ali, já tem na mesma rua, acho que tem uns 5. Exatamente. Então, assim, a que ponto estamos chegando, né? E é verdade, daqui a um ano isso vai estar aumentando. Claro que envolve um cálculo de rentabilidade, né? Eu trouxe o Ricardo Blaut aqui da Energia Talk, falou muito. Podcast legal para ouvirem, tá? Mas ele falou muito disso, comentou que são várias contas, né? Tudo é conta, né? Quanto você paga na energia, onde é que você vai pôr e tal. Mas é legal. No investimento que você vai fazer na infraestrutura daquele local determinado que você quer instalar, nem sempre ele é o adequado, já tem infraestrutura adequada. Exatamente. Então, isso é uma questão técnica que você realmente... Não é só chegar, né? Não é chegar e ligar o carregador na tomada. Você precisa de ter a energia disponível através da concessionária para que você consiga fazer aquele atendimento. Mas a questão é essa, o crescimento ele não está mais numa progressão geométrica, ele está numa progressão aritmética. A curva de crescimento ela tende a subir muito mais rapidamente a partir de agora. Assim como eu acredito que vai acontecer com a venda dos carros também 100% elétricos. E assim, e mesmo nesse tópico, eu acho legal a gente dar uma ênfase aqui, que até a venda dos carros híbridos plug-in também ajudam o mercado, né? Sim. Porque a gente fala muito do 100% elétrico, eu gosto mais do 100% elétrico, você também, mas a gente entende, e você entende também, que o plug-in, na realidade de muitas pessoas, é uma opção bem legal, né? Sim, Isso é um consenso. Não é que eu acredito que vai ser plugin para sempre, mas eu acredito que, na realidade de muita gente, é um facilitador. E o plugin, quando ele carrega,
seja carregador lento, seja carregador rápido, ele já gera uma recarga em casa, ele já gera um impacto de infraestrutura que a pessoa precisa parar para carregar. Então, o plugin ele também contribui para uma eletrificação, tanto que a gente vê, e pode parecer bobeira, né? As pessoas param para carregar o Raval, param para carregar a Shark, que são carros que talvez alguém no teu comentário do teu Instagram dissesse, ah não, eu compro o híbrido para não ter que parar. Mas quantos híbridos você já viu que o cara para porque é mais barato andar de elétrico? Pois é. É essa conta que as pessoas precisam saber. E um detalhe interessante a respeito dos híbridos também é que nessa atual geração de carros híbridos que a gente tem visto no mercado, que são carros basicamente elétricos Concordo. com o auxílio do motor a combustão, que é a inversão do paradigma. Não é um carro a combustão que foi adaptado com motor elétrico e uma bateria pequena para dizer que é híbrido. É o carro que nasceu elétrico e tem um motor a combustão para auxiliar quando é necessário. Então, o que eu vejo que acontece muito com clientes que pensam de forma mais conservadora. Não, eu vou pro híbrido agora para depois pensar num carro 100% elétrico. Acontece que a pessoa compra um carro elétrico, né, entre aspas, com motor a combustão. E ela percebe que ela, mesmo com uma bateria pequena, ela consegue resolver 80%, 90% da vida dela sem gastar uma gota de combustível. E daí qual é a conta consequente disso? É que ela pensa assim, poxa, mas se com uma bateria de 18 kW, por exemplo, eu já resolvo 80%, 90% da minha vida, como é que com uma bateria de 60, 78, 111, que é o caso do Volvo EX90 que eu tô testando agora, não vai resolver 100% da minha vida? Então é essa conta. E essas pessoas que compram híbrido, se você comprar híbrido também, comenta aí, elas começam a viver uma busca por rodar só no modo elétrico, né? É impressionante. O cara compra o carro híbrido plug-in e fala, não, eu tô conseguindo essa semana só no elétrico, eu carrego todo dia, sabe? Então a pessoa vê que a parte legal é o motor elétrico. Só que ela ainda prefere ter o motor a gasolina por uma questão de segurança. Segurança e às vezes comodismo. Mas antes até, Marcos, a gente entrar na próxima curiosidade, inclusive se você tá aqui, aguarda, porque o próximo tema é mercado de seminovos, onde eu acho que é um tema muito legal, porque esse tema, assim, ele é polêmico, mas ele também, no dia de hoje, tem muita oportunidade, né? Sim. Então, acho que é legal. Eu só queria fazer um agradecimento aqui, tá, pessoal? E, enfim, vou até perguntar pro Marcos. O estúdio ficou bonito, né? Ficou bonito, cara. Ficou top. Show de bola. Eu queria fazer um agradecimento ao pessoal aqui da BG9 Entretenimento, que é o estúdio aqui em Curitiba que eu tô gravando o podcast Electric Car BR e que tá ajudando a gente a fazer uma arte bacana, um layout legal e a trazer convidados especiais como o Marcos. Aprovou o estúdio, né? Lindíssimo, cara. Você tá de parabéns. Então, pessoal aí também tá de parabéns. Então, agradecimento aqui, pessoal. Mas eu queria falar do mercado de seminovos. Eu acho que, assim, o mercado de seminovos hoje... Essa é a polêmica. 90% dos vídeos que a gente vê, assim, hoje, que eles estão achando alguma coisa para falar mal do elétrico, é isso, né? Porque eu acho que muitos assuntos foram superados, acho que muita coisa melhorou. Que bom, né? Antes, poxa, recarga era um assunto mais chato, muita gente comprou e não foi tão feliz, mas melhorou muita coisa. Mas hoje o mercado de seminovos, ele tá em volta de um receio, em volta de vários detalhes de mercado, né? Principalmente em volta de baterias. Qual que é a tua opinião? Cara, a minha opinião é a seguinte. Hoje, o que acontece com o mercado de seminovos e usados dos 100% elétricos é total falta de conhecimento. Total. Porque é o exemplo do meu carro. Veja, o meu carro, mais de 250 mil quilômetros, andando igual a zero, sem manutenção. E ele provavelmente vai seguir assim por muito e muito tempo. É provável que o meu carro pare de funcionar pelo fato dele ser um carro e não pelo fato dele ter uma bateria. Você entendeu? E é isso que as pessoas ainda não entenderam. O mercado hoje é composto de 90 e tantos por cento de pessoas que não têm a menor noção do que é um carro 100% elétrico, que nunca foi numa concessionária para dar uma volta, no test drive num carro 100% elétrico. O que é natural, né? O que é natural. Então, esse processo, ele vai ser um processo longo, e é por isso que eu não entendo que muita gente acaba xingando, falando besteira na internet, somente pelo fato de a gente passar informações a respeito dos carros 100% elétricos. Os caras têm preconceito, e parece um ódio mortal do fato do carro ser elétrico. Ser elétrico, não faz nenhum sentido isso. Porque, veja, o carro elétrico ele não veio para substituir todo mundo. E eu acredito que muitas das pessoas que hoje disseminam esse ódio ridículo sobre carros elétricos são pessoas que apenas estão com medo
de perder a sua própria fonte de renda, seja vendendo combustível, óleo, filtro, vela, vendendo manutenção, mão de obra, você entendeu? E tudo isso dentro do mercado, ele vai se ajustar com o tempo. A mesma coisa aconteceu quando surgiu os primeiros carros com injeção eletrônica. O pessoal morreu Etanol, né? o etanol, ou o carro. Eu lembro bem do fato dos carros de injeção eletrônica, porque teve uma viagem que eu tava fazendo com meu pai. A gente tava lá com a nossa Belinona na época, por isso que eu tenho um Corcel 2 na minha garagem até hoje. E eu lembro muito bem que a gente parou e viu um Cadete EFI, cara. Que na época era o carro top, 0 km, enfim, a gente parou no posto e eu lembro nitidamente do frentista falou assim: mas esses carros de injeção eletrônica não vai dar certo, porque quem que vai mexer nesse carro? Como é que você vai regular quando der algum problema? Vai ser muito caro para trocar o sistema de injeção. Não vai regular, E né? é isso que aconteceu por alguns anos até as pessoas sentirem confiança no produto. Mesma coisa aconteceu não só com a injeção eletrônica, teve várias evoluções do carro, turbocompressor, por exemplo. Veja, esse é o caso da Volvo. Nossa, a galera falava do carro turbo como se o carro turbo fosse ser assim um pepino, e agora é tudo turbo e Exatamente. Então é isso que eu falo. É falta de conhecimento. O mesmo processo a gente vai passar pelos carros elétricos. E enquanto as pessoas não entenderem que o carro elétrico dura muito mais, gastando quase nada de manutenção, e não chegar a hora dele comprar o seminovo, é que o mercado vai demorar para se adaptar a entender essa tecnologia. E eu acredito assim, questão de alguns anos aí para frente, eu não posso chutar número de anos, porque isso é variável. porque com a concorrência, com os preços novos, é sempre complexo, né? Exatamente. Mas eu acredito que em muito pouco tempo, quando as pessoas entenderem esse contexto da duração sem manutenção do carro 100% elétrico, eu acredito que a chave do mercado vai virar. Eu tenho medo de que carros a combustão, principalmente os prêmios, né, e ultra premiums, que não sejam ícones, né, aqui no mercado nacional, percam muito valor assim que as pessoas começarem a entender isso. E eu acredito que isso vai acontecer. Agora, por exemplo, ter ódio do carro elétrico por causa do seu clássico, do seu ícone, não faz nenhum sentido, porque esses carros nunca vão morrer. Até porque, como muitos carros a combustão únicos, né? Dá pra gente citar aí Mustang, alguma Ferrari, algum carro assim. São carros que eles, como uma bolsa de luxo, né? Eles vendem pelo que eles se representam, pelo glamour. Exatamente. Eles não são o maior número de carros nas ruas, né? Então, assim, não é uma equação que muda E esse. não é o caso do meu Corcelzinho 2 que eu tenho na minha garagem lá. Não é um carro clássico, mas é um carro antigo. E eu vou preservar ele para ensinar as minhas duas filhas a andarem num carro antigo, com troca de marcha, com embreagem, enfim. Vai ser o prazer da nossa vida no futuro. E eu acho legal essa situação de seminovos, que hoje você tem um Volvo muito rodado, você tem um Yuan, e o legal do Yuan, né, eu vou falar do Yuan até o BioID que você tem. Eu acompanhei a viagem do Maurício, ele rodou 16 mil quilômetros pela América do Sul aqui, né, e o carro não parou por problema, né? Não. Né? Claro, ele precisou ali encontrar carregadores, tem lugar que não tem carregador nenhum, né? Isso é uma realidade. Mas o carro não abriu o bico, tá tudo certo. Veja que interessante essa Né? viagem, cara. Não tem gasolina ruim, não tem gasolina aditivada, vai embora, porque o carro é elétrico, carregou e vambora. Exatamente, não vai ter energia adulterada, É. não vai entupir o bico. Então, veja que interessante, ele fez uma viagem onde ele atravessou por 2 vezes a Cordilheira dos Andes, cara. Não é qualquer viagem, entendeu? Ele atravessou uma vez aqui no Chile e atravessou outra vez lá no Equador, cara. Então veja que experiência maravilhosa. É lógico que ele teve perrengues no Peru, eu conversei com ele. No Peru não tem nenhuma infraestrutura, então todos os carregamentos que ele fez foi de forma Eu vi os carros lentas ou mostrando. improvisadas. Mas o fato é que, o que ele demonstrou? O Uruguai já está top de carregadores. O Paraguai, eu tenho conhecimento, está top de carregadores. A Argentina está muito boa de carregadores. O Chile diz que é um espetáculo. E o Equador já tá legal também, né? Entre o Chile e o Equador, Peru tá numa situação complicada. Que não é só em relação aos carros elétricos, provavelmente, Sim. né? Uma coisa leva a outra, né? A condição do país como um todo leva a não ter infraestrutura ainda. Mas a questão é a seguinte, cara. Hoje você pode ter aventuras maravilhosas, cara, sem gastar quase nada no caminho, entendeu? Não vai acender a luz de injeção, né? Vai subir a Cordilheira dos Andes e vai descer e não vai estufar a bateria, entendeu? Muita gente fala assim, tá, e se estufar a bateria, cara, não vai acontecer isso, é outra tecnologia. E Marcos, isso é uma história legal, mas eu acho assim, a gente também, eu acho que é importante a gente sempre ser direto, isso não quer dizer que não seja
possível que um carro tenha um recall, que o carro tenha algum tipo de Claro. defeito. Eles continuam mesmo elétricos ou até híbridos, eles continuam sendo máquinas, né. Sendo Então eu acho carros. eu acho que é importante as pessoas entenderem isso, que não quer dizer que a gente está dizendo que o carro elétrico é o único carro que funciona, não, não é isso. Mas a gente tem que entender também que os carros eles têm os seus recalques, eles podem apresentar defeitos, eles podem dar alguma manutenção, só que quando a gente faz aquele estudo que você trouxe aqui bem no início, de quantidade de peças, probabilidade de problema, probabilidade de defeitos, e considerando a evolução nos próximos anos, é muito mais tranquilo você ver isso nos elétricos do que nos carros a combustão, que estão cada Exatamente. vez mais complexos para emitirem menos, né? Exatamente. E outra coisa que a gente vai perceber no mercado também, é que pelo fato da tecnologia elétrica ser uma tecnologia muito mais simples, né, tanto de produção quanto de desenvolvimento, e as novas tecnologias, tudo que você vê de conectividade do carro, a conversa entre a eletrônica do carro e um motor elétrico é muito mais simples, porque você está conversando de eletrônico para eletrônico, e não de eletrônico para algo mecânico, que é o motor a combustão. Então, a conversa dessas duas partes do veículo, ela é muito mais simplificada também. Sim. Então, nesse ponto, a gente vai ver uma evolução muito grande, né, de tecnologias embarcadas nos carros, que eram complexas demais para você inserir em motores a combustão. Então, tecnologias de piloto automático, de própria direção autônoma, tudo isso ele vai crescer numa velocidade tão grande a partir de agora, para o futuro próximo aí, que a gente realmente vai ter mudanças drásticas no mundo automotivo. Então, meu amigo, se você tem o teu clássico, o teu ícone, mantenha ele, não venda, porque eles vão valorizar muito. Agora, se você tem um carro a combustão puro e simples, que não é um clássico, que não é um ícone, cara, é provável que você vai perder muito dinheiro. O carro elétrico, em si, o motor elétrico, ele conversa muito bem com as tecnologias de hoje, E é né. isso que eu Porque o mencionei. motor elétrico, e isso é impressionante, você pega um carro com tração nas 4 rodas, você consegue distribuir a tração numa chuva, num terreno de lama, num terreno de pouca aderência, imediatamente. O carro a gasolina você precisa do controle, mas interligado com todo o sistema do carro a combustão, que você não tem no funcionamento do motor turbo aquela linearidade que você tem no motor elétrico. Perfeito. Um outro exemplo do carro elétrico que você mencionou de sistema autônomo, é que você já não tem marcha, você já não tem que botar o carro no neutro, por exemplo, de um carro manual. Então, conversa muito bem com o sistema autônomo você dimensionar a entrega de potência no sistema adaptativo. Num carro a gasolina, o sistema adaptativo funciona, óbvio, mas você tem que interligar com a marcha, daí às vezes você dá uma acelerada e precisa reduzir para conseguir chegar no carro da frente, daqui a pouco já trocar a próxima marcha para ser econômico. Então, os sistemas elétricos, eles conversam muito bem com o nativo digital, né. Esse Exatamente. ponto é legal. É isso aí mesmo. E outra coisa interessante que eu acredito que vai acontecer muito em breve, e é uma evolução natural, porque, eh, as pessoas que têm carro elétrico hoje, o que que eles geralmente têm? Um ganho de desempenho violentíssimo em comparação com os carros, né, da mesma faixa de preço ou da mesma categoria, pelo menos. Então veja, o caso do Dolphin Mini, por exemplo, é um carro que quando a gente vai em eventos, mostrar os carros para as pessoas, é um carro que quando o consumidor chega lá com um carro 1.4, 1.6, entra no Dolphin Mini, cara, que é o menor carro da Surpreendente. categoria, que é o carro mais fraco de toda a linha BYD, que tem apenas 75 cavalos, as pessoas abrem um sorriso quando aceleram. Por quê? A sensação do torque instantâneo, cara, é maravilhosa. No Mini. E o que que vai acontecer? Para você evoluir um carro 100% elétrico, não é difícil, porque basta você adicionar mais um motor, mais outro motor, às vezes 4 motores num carro só, uma bateria maior, entendeu? Uma tecnologia de bateria que vai entregar essa energia de forma mais rápida para os motores. Então, essa mudança do paradigma vai trazer muito desempenho para aquelas pessoas que nunca tiveram acesso a isso, cara. É o caso do Sil, né. É o caso do Sil, O veja. Sil ele mas ninguém pôde ter um carro daquele pelo preço. Veja, Nunca. hoje o carro, na época que foi lançado por R$ 299.000, você tem um carro de 531 cavalos de potência, cara, é inimaginável para a grande maioria das Era uma pessoas. loucura. E o cara pode comprar um carro de 531 cavalos e trabalhar no Uber, por exemplo, porque o custo por quilômetro roda dele vai continuar É sendo mais baixo ridículo que um barato. Cronos, que um Cobalt, que Pois é. qualquer carro. É isso que eu falo. Então você ganha qualidade de vida, você ganha qualidade no teu trabalho, porque você vai trabalhar num carro extremamente confortável, extremamente completo, e que você vai ter muito mais segurança numa ultrapassagem, por exemplo, que você vai afundar o pé e o carro simplesmente vai ultrapassar de uma forma que você nunca imaginou que você É. conseguiria. Então, tudo isso você encaixa num mundo que não era nosso,
que não era da grande maioria das pessoas. E hoje eu tenho o prazer de trabalhar com um carro de 408 cavalos de potência, entendeu? Então é essa mudança que as pessoas precisam entender no contexto geral e ver que, cara, é muito mais benefício do que só os malefícios que a gente escuta na internet de pessoas que não têm experiência com carro elétrico. Até nesse sentido, né, eu tenho vários amigos que não são muito fãs de carros elétricos. E eu tava no evento sábado, falando com um amigo, e ele comprou um híbrido plug-in. Porque muita gente que não é fã do elétrico, o híbrido a pessoa se sente mais... aquilo a pessoa fica mais confortável. E daí, numa conversa de outros amigos falando mal de carros elétricos, né, ele falou, não, mas o torque instantâneo do carro elétrico é legal. Por quê? Porque a pessoa comprou um GWM Ravo, por exemplo, ela acelera, ela fala, pô, é bom isso. Você acelera, responde na hora, o carro é super leve, o carro ele é ágil. A pessoa fala, tá, eu entendi que isso é bom. Então, a pessoa já internalizou que ela não quer mais abrir mão daquilo. Então, por mais que ela não compre um 100% elétrico, talvez no momento atual, ela já não abre mais mão da experiência da eletrificação. Exatamente. Eu acho que aí a gente tem uma mudança muito grande. Eu acho que uma mudança interessante é que se você for testar um carro da Toyota ou da Lexus, por exemplo, híbrido plug-in, compara com o híbrido que não é plug-in. Cara, o híbrido plug-in deles, o carro responde na hora, o carro é rápido, o carro recarrega quando você tira o pé do acelerador. Quando você dirige um não plug-in, você fala, tá, beleza, é um pouco econômico e tal, mas o outro é melhor. Então eu acho que essa experiência que as pessoas estão tendo com motor elétrico, bateria, recarga, rodar barato, isso não volta mais. Não volta O cara mais. pode ser até um pouco cético no 100% elétrico hoje, mas quando ele começar a entender como os motores trabalham, pega um híbrido plug-in que seja, a pessoa fala, tá, isso aqui eu não abro mão. Exatamente, é aquilo que eu comentei agora há pouco. Né? A minha visão do carro híbrido plug-in hoje, ele é um carro de transição de tecnologias. É um carro excelente, um carro ótimo. Você vai ter benefícios a mais longo prazo do que se você continuasse na combustão. Mas eu vejo que ele é um carro que vai realmente iniciar o grande público na eletrificação. E é essa a virada de chave. É por isso que eu comentei que é muito provável que, se você comprar um carro híbrido plug-in dessa última geração, a próxima compra tua será 100% elétrica, porque você vai perceber essa questão do torque instantâneo, da mobilidade com o motor, da economia associada ao desempenho muito melhor, entendeu? Então, nesse contexto, eu vejo o carro híbrido plug-in como uma escadinha para a sua eletrificação. Ao passo que se você... muitos me acham radical por falar isso, mas não é, Muitos, né? não é algo sem fundamento. Muitas pessoas que pulam direto da combustão para o carro 100% elétrico tendem a ser mais felizes porque elas acabam evitando a venda ou a revenda do carro híbrido no meio do caminho. Sacou? Eu recebo muito essa mensagem, sabe? Pô, comprei um híbrido, agora eu quero um elétrico, tô confiante. E eu recebo isso direto, cara. Recebe? Direto, muito. Eu sempre comento com o pessoal, analise bem. Recebo direto. Inclusive, eu acho que eu vou até dar um spoiler para você. Eu pretendo fazer um canal de consultoria no meu Instagram, tá? Para que aquelas pessoas que estão em dúvida, pô, eu moro aqui em determinada cidade e eu não sei como funciona. Eu quero ajudar essas pessoas através de uma consultoria via internet mesmo, para que eu entenda o contexto dessa pessoa e consiga definir para ela, o carro é melhor se é um carro 100% elétrico, se é melhor um carro híbrido, se você já pode arriscar no elétrico, mas a tua situação ainda não está 100%, entendeu? Para a pessoa poder ter essas informações, esse estudo, para verificar qual vai ser o melhor negócio para ele. Então eu pretendo lançar isso em breve no meu Instagram, para que eu consiga fazer essa análise e passar as informações para o cliente final. Então isso aí eu acho que é muito importante, é uma informação que pouquíssimas pessoas no Brasil têm, né, com tanta experiência. E eu acredito que vai ajudar muitas pessoas a quem sabe fazer esse pulo. Mas não se preocupe, eu não vou forçar a barra para você eletrificar se não for o teu caso, né? Vou até apresentar um estudo baseado na tua vivência, na tua forma de conduzir o carro, do teu uso do carro, dos teus trajetos, para que a gente consiga chegar num melhor consenso para a tua decisão de compra. Mas até sobre esse tema, parabéns pela ideia, né? Acho que isso é uma coisa boa. Parabéns. Obrigado. Sucesso. Eu acho que isso é uma coisa muito positiva, mas eu acho que mais uma visão que eu tenho passado, eu gosto de passar para as pessoas, você também está totalmente de acordo, é que nessa conta de custos, de quanto vai pagar para comprar o carro, quanto vai pagar para energia e uma série de coisas, a pessoa, ela pode gastar ainda menos no seminovo, né? Eu acho que as pessoas, elas
tem que olhar mais para esse detalhe, porque o seminovo ele é uma opção boa de um carro novo. Tem carro que a gente conhece, você falou dos Volvo que você compra na concessionária, seminovo ainda com garantia, e a pessoa consegue economizar ainda mais. E nas várias matemáticas que as pessoas fazem para ver se vale a pena comprar ou não o carro elétrico ou híbrido também, você diminui ainda mais o teu custo de aquisição. Acho que você Exatamente. concorda comigo, né? Concordo plenamente. A atual situação no mercado hoje, com essa desvalorização excessiva que acaba por falta de informação, é o que pode trazer um negócio sensacional para as pessoas que já têm essa informação, você entendeu? Porque se a pessoa, geralmente o consumidor do carro elétrico, ele vai trocar por outro carro elétrico, geralmente potência maior, num nível maior de conforto, enfim, a tendência do consumidor do carro elétrico é só evoluir no carro que ele vai utilizar. Não é comprar mais do mesmo, ele sempre vai querer evoluir. E é nisso que acabam entrando negociações de carros seminovos, né, tanto em concessionária quanto no mercado. Mas, como 90% do mercado ainda não sabe da maravilha do carro 100% elétrico, eles acabam depreciando. E é essa oportunidade que você pode ter. E a conta é simples. Você vai fazer de preferência, você contrata uma vistoria cautelar para você verificar se o carro foi batido, enfim, todas essas questões. Você pode levar o Volvo, por exemplo, leva numa concessionária, eles vão emitir aquele laudo da bateria e acabou o teu problema. É. Né? Você não vai ter o risco de você ter um problema oculto no carro, como acontece muito em motores a combustão, da pessoa não trocar o óleo no tempo certo, de ter uma bobina que já está falhando, coisas assim que são muito complexas, e quanto maior é o nível do carro, mais complexo é para você identificar esse tipo de problema, e maior vai ser o teu custo também para reparar. Então, eu acredito que esse seja um momento interessante para a pessoa pensar num seminovo, ou então vai até a concessionária e aproveita, porque assim, as condições da compra do carro 0 quilômetro estão muito boas. E às vezes é até por isso que o seminovo Sim, é uma verdade, é uma verdade. fica difícil de revender, porque se a pessoa vai comprar um carro de alto valor, ela pensa assim, poxa, mas eu quero ter a garantia, eu quero ter não que o carro usado não tenha garantia, mas eu quero ter a garantia de que eu estou comprando Muito um carro novo é novo com para muita gente, né? exatamente. Então, essa conta dos benefícios da compra do carro elétrico, seja em questão de taxa de juros, às vezes prejudica a revenda do carro seminovo ou usado, mas que o carro seminovo usado hoje é uma excelente opção de escolha, sem dúvida nenhuma. E como eu comentei, eu acredito no longo prazo que quando as pessoas notarem como os seminovos elétricos, e aqui a gente está falando do geral, não quer dizer que a pessoa vai achar uma exceção ou outra que não vai achar, quando as pessoas verem a durabilidade, elas verem que o carro gasta menos, incomoda menos, elas vão se sentir ainda mais confiantes. Exatamente. O exemplo é o Sil. Se você quiser um carro como o Sil, que anda como o Sil, que tem um motor a gasolina, você vai ter que recorrer a um motor que bebe um monte, a um carro que vai ter um custo de manutenção muito mais alto, e você vai acabar tendo que se preocupar com coisas que no Sil, se você comprar seminovo ainda por cima, você não vai ter que se preocupar. Exatamente. Um exemplo clássico que eu sempre dou, né, nos meus vídeos é, cara, meu carro com 260 mil quilômetros rodados não gastou nem pastilha de freio, cara. Você Nem tem pode noção que a isso, né? pastilha de freio do meu carro 100% elétrico vai durar mais de 600 mil quilômetros, cara? Quando num carro a combustão ela dura 30, 40, dependendo do desempenho do carro, né? Cara, eu já tive relatos de pessoal que tinha o mesmo carro, Volvo XC40, que na época da combustão tinha 200 e poucos cavalos. Hoje eu tenho um carro de 408 cavalos que nem pastilha de freio gasta. Aí Então, eles dizem pra olha você que só. gasta pneu. Daí falam que gasta pneu, quando na verdade o pneu é a mesma situação. Vai consumir conforme o teu uso. Se o teu uso é mais cidade, vai consumir bastante porque o carro é pesado. Agora, se for rodoviária, meus pneus duram em média 50 mil quilômetros. Que é excelente. E estamos falando de um carro pesado, né? Não é um Dolphin Mini, né? Exatamente. E não precisa ser especial. O pneu especial para carro elétrico ele faz duas coisas. Em tese, tem maior durabilidade por conta da composição do pneu em si. A tecnologia interna dele tem que ser a mesma, porque é baseado na regulamentação de ABNT, por exemplo. E o fato de ser especial vai fazer com que ele faça talvez um pouco menos de ruído na rolagem. Então, se isso não é um problema Não para é você, segurança, né? não é questão de segurança, é questão de conforto, né? O fato de ser especial. Então, a segurança é a mesma, tudo é igual. Se você utilizar pneus da mesma característica construtiva, de velocidade. Índice de carga, peso, Exatamente. velocidade. Então, o pneu é igual, você talvez vai ter um pouquinho mais de ruído, né, no rolar do carro, e você vai reparar nisso porque o carro, afinal de contas, não vai fazer barulho do motor.
né? Talvez você repare nisso, mas se isso não for problema para você, você pode usar pneus comuns da mesma categoria. Então, tudo aquilo que o pessoal deprecia o carro elétrico como sendo muito difícil, talvez seja aquela história do medo que eu te falei. É medo de perder alguma coisa nesse processo. Mas assim, eu entendo também que, e eu até levo numa boa essa questão de críticas e tal, porque as pessoas sempre têm muito medo do novo, né? É, Mudou o design do carro, pô, não gostei. Mudou o iPhone, não gostei. Mas é uma coisa que o tempo, as pessoas vão se acostumando, né? eu acredito que sim. É aquele bom e velho de tempo ao tempo. Legal. Bom, Marcos, aqui a gente já deu para ter um bom papo, né? Acho que a gente já se conhece há um tempo, então também daria para falar bastante. Mas eu queria agradecer por ter vindo aqui, por ter prestigiado. Agradecer também por ter vindo aqui confiar, né? E até mencionou de um novo produto que você vai ter aí. Sim. Então, obrigado. Valeu. Sabe Grande que prazer estar aqui com você é um você. amigo que eu gosto bastante. A gente se entende bem, somos do Paraná. Exatamente, somos paranaenses e a gente tem bastante proximidade aqui, né? É. Ele mora em Curitiba, eu moro em Guarapuava, então a gente sempre tá junto em eventos. A gente, desde o início, quando a gente chegou nessa jornada aí dos carros elétricos, a gente teve afinidade por esse motivo, mas não só por isso agora. Você é um amigo meu já, a gente pode conversar Estamos abertamente e é um grande prazer estar aqui. E fico feliz até de divulgar o meu produto aí, né? O meu serviço que eu vou fazer no Instagram, divulgar isso em primeira mão aqui no teu podcast. E teu canal principal, @Diário do Carro Elétrico, tudo junto e sem acento, obviamente. No Instagram é o principal. Tem no YouTube também, onde eu vou colocar vídeos mais extensos a respeito das revisões dos carros, por exemplo. Mas o principal mesmo, que é saber de tudo, desde o início, de quando eu comecei com essa jornada, Instagram, @Diário do Carro Elétrico. Muito bom. Obrigado, então, novamente. Pessoal, esse foi aí mais um episódio do nosso podcast Electricar BR, um projeto que vocês sabem, é um projeto novo aqui, que a gente está criando justamente para trazer temas diferentes, com uma abordagem diferente, e para a gente conseguir discutir com mais profundidade e com mais detalhe, né, assuntos que são polêmicos, né? A gente já conversou aqui sobre carros, mas também já falei de infraestrutura de recarga, já falei sobre como as coisas já evoluíram muito nos últimos anos e que como essa evolução é uma tendência para ficar cada vez mais fácil. É isso aí. Então, Eu aguardo um novo convite para daqui a algum tempo eu participar novamente. isso para contar quantos km tá o carro, para contar o que aconteceu. Vai que eu consigo eletrificar o meu Corcel 2, né? Seria legal, né? Um projetinho. Seria uma boa ideia. Então, pessoal, obrigado novamente por terem acompanhado. Esse aqui foi o Papo com o Marcos, amigo meu, amigo nosso aqui, e aguardo vocês na próxima. Se inscreve no canal se curtiu e valeu!